Olá! Neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre os alunos do básico que querem só aulas de conversação. Já aconteceu isso com você? De chegar um aluno que nunca estudou ou que estudou muito pouco do idioma que você ensina, mas que quer aulas só de conversação. Isso acontece muito por vários motivos, porque a oferta de cursos assim, muitas promessas, né? Aprenda sem a gramática, aprenda de uma forma totalmente livre, né? Sem estudar nada de gramática. Existem vários pontos, né? Muitas pessoas vendem a ideia de aprender um idioma como uma criança aprende, porque realmente você não pega um bebezinho e começa a ensinar a gramática para ele. Há vários estudos na área de vários lados. Então, o que eu quero fazer aqui hoje não é comentar estudos científicos com vocês, mas analisar um pouco a vida. Porque analisando a vida, analisando as coisas, a gente pode chegar a uma conclusão. E também é o meu ponto de vista, o que não significa que é uma verdade. Porque é a minha opinião, é a minha experiência, mas você pode ter outra opinião e outra experiência. Realmente a gente não pega um bebezinho e coloca ele numa cadeira e começa a ensinar a gramática para ele. Não é assim que as crianças adquirem a língua. As crianças, elas adquirem o idioma, é uma aquisição. Não é um aprendizado, embora para mim há também, na minha opinião, também há um pouco de aprendizado. Porque eu não sei se vocês já repararam, muitas vezes os pais corrigem a criança. E embora eles não expliquem realmente a gramática, mas eles explicam alguma coisa e eles corrigem. Não é uma aquisição completamente livre. Então, por exemplo, às vezes a criança diz, eu fazia. E aí o pai e a mãe diz, não, eu fiz. Então pede para a criança repetir. Então, para mim, na minha opinião, eu não estou falando da questão linguística, de estudos científicos na área, mas na minha opinião, há um pouquinho também de aprendizagem nesse processo. Os pais acabam fazendo um pouquinho o papel de professor, apesar de nem sempre eles serem professores. Mas o que eu gostaria que nós pensássemos, nós refletíssemos sobre isso, e você pode ter uma opinião diferente da minha, mas para mim, pelo menos no meu ponto de vista, o adulto, ele não aprende exatamente como a criança, porque o adulto não é uma criança. E mesmo as atividades que o adulto faz não são atividades que a criança faz, se a gente for pensar bem. Então, quando a criança aprende um idioma, uma criança de 3, 4 anos, ela não vai a uma reunião de negócios, ela não escreve um e-mail, ela não precisa fazer relatórios. E a linguagem também é diferente. Então, a criança aprende de uma forma diferente, a criança tem a aquisição da língua e não a aprendizagem, mas porque ela também vive numa realidade diferente. Porque quando a criança tem já uns 4, 5 aninhos, ela já entra na escola, muitas vezes até bem antes disso. E com 5 anos, ela já começa, ou até antes um pouquinho, ela já começa o processo de alfabetização nas escolas. Ela é alfabetizada, ela aprende a ler, a escrever e ela continua o estudo da língua até o ensino médio. E muitas vezes até mesmo na universidade, porque mesmo os cursos que não são da área de humanas, eles trazem a língua portuguesa como matéria. Então as pessoas nativas, elas não aprendem o idioma, elas não passam a vida só adquirindo o idioma. Elas vão aprender também e vão aprender regras gramaticais na escola. Entretanto, há pessoas que conseguem fazer isso, que conseguem se comunicar, mas ela não consegue usar a norma culta do idioma. Usar a norma culta do idioma e não só a norma popular é uma vantagem muito grande, principalmente para pessoas que querem estudar um idioma para trabalhar com ele. E mesmo que a pessoa não tenha a intenção de trabalhar com aquele idioma, no futuro pode acontecer. E se ela já criou alguns vícios, pode ser mais complicado para ela aprender a norma culta. Então, quando o aluno chega e ele quer só aprender a falar, ele quer só se comunicar no idioma, nós precisamos explicar essas coisas a ele. Nós podemos preparar aulas comunicativas desde a primeira aula. As minhas aulas são comunicativas desde a primeira aula, então desde a primeira aula o aluno vai falar. Mas ele também vai aprender as regras de uma maneira mais comunicativa.
Algumas vezes esse aluno pode vir dizendo que só quer aulas de conversação porque ele pensa nas aulas que ele tinha lá no ensino médio, no ensino fundamental, que eram só gramática, abria o livro e só fazia exercício. Então nem sempre o aluno está simplesmente se negando a estudar a gramática, as regras da língua, mas porque muitas vezes ele tem aquela ideia na cabeça que não corresponde muito bem à abordagem mais comunicativa. Se você conversou com o seu aluno e você não convenceu, você pode dar uma aula demonstrativa ou mesmo nas primeiras aulas, fazendo com que ele fale bastante, mas também introduzindo as regras de uma forma mais comunicativa, e ele vai perceber que ele vai falar em aula, mas que ele precisa também conhecer as regras da língua. Porque tudo na vida tem regras. Você já imaginou um esporte sem regras? Muitas vezes esse mesmo aluno conhece regras do futebol, do vôlei, de vários esportes e de vários jogos também. Então o que nós temos que trazer para ele é que conhecer as regras da língua é a mesma coisa. Pode ser um pouquinho mais complicado, mas vai facilitar para ele. Porque quando há uma regra, é mais fácil do que quando não há regras. Coloque aqui nos comentários a sua opinião, o que você já passou. Se alguns alunos te procuraram querendo só conversação, o que você fez. E não esqueça de curtir o vídeo e fazer a inscrição no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!